Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou a Erika, sou formada em Relações Internacionais, sou editora de vídeo e também, obviamente, apaixonada por livros. E eu sei que eu tava sumida, tem uns 3 meses que eu não posto nada, mas tinha muita coisa acontecendo. E aí, enfim, só consegui gravar agora. E estou atrasada, mas mesmo assim quero fazer, então eu vou ranquear todos os livros que eu li ano passado. E não foram tantos, acho que eu li 35, alguma coisa assim, mas é o suficiente pra ranquear, então tá tudo bem. E essa aqui, gente, não é a ordem que eu li eles são bagunçados, mas não faz diferença nenhuma, né? E aí eu fiz 5 categorias, e a gente tem obra-prima, que é uma obra-prima. Amei, que significa que eu amei muito o livro, mas não quer dizer que seja o supra-sumo da literatura. Valeu a leitura, que também não é aquelas coisas, mas não foi horrível, então valeu. Aí temos o ruinzinho, que é tipo, porra, não gostei, podia ser melhor, mas não é uma atrocidade. E também tem queria voltar no tempo e não ler. E eu acho que vai ter uns bons livros aqui, tá? Eu acho que não vai ser pouquinho, não. Tipo, não foi meu melhor ano de leitura. Eu li bastante coisa, assim, que eu não leria normalmente. Umas coisas meio bobas, mas enfim, vamos lá. Vamos começar por um que já vai pra Queria Voltar no Tempo e Não Ler, que é A Pequena Confeitaria de Paris. Gente, esse livro aqui é muito, muito chato. De verdade, é muito chato. Assim, podia ser uma história legal, mas é muito, muito, muito água com açúcar. E aí, tipo, ai, não acontecia nada, não acontecia nada. Era uma repetição das mesmas coisas. E aí o cara era um chato com ela. E aí ela, ai, eu gosto muito dele. E aí, mas ele é o melhor amigo do meu irmão. Ninguém liga. Se você quer ficar com ele, então você fica com ele. E ele também é um chato pra caramba. Vocês são 2 adultos, pelo amor de Deus. E aí ficou nessa coisa, ai, vai, não vai, vai, não vai. E aí quando eles ficam juntos, nem é emocionante assim. Ai, realmente, gente, foi muito, muito chato. Foi muito chato, foi muito chato. Eu me arrependi muito de ler de verdade. E tipo assim, tem outro dessa mesma autora que eu li, tá? Deixa eu contar. Um dia eu fui na livraria e eu falei, nossa, parece super interessante. É uma série de livros, né? Dessa autora, que são todos nessa vibe assim. E eu falei, caraca, amei a sinopse. E aí eu fui e comprei na Amazon 2. Comprei na Amazon 2 deles. E aí tem um dos dois, gente. Eu não lembro se o outro eu li esse ano. Sim, tá aqui. É o. Sem ser o próximo, o outro. É ruim igual. Eu já vou até colocar. É ruim igual. É água com açúcar igual. Tipo assim, não acontece muita coisa, não é emocionante, não dá pra você torcer pelo casal. Enfim, me irritou muito. Me irritou pra caramba. Já coloquei ali. Próximo. Cansei de falar mal, cansei de falar mal. Mas, gente, se vocês se depararem com qualquer livro dessa coleção, não leiam. Não vale a pena, não leiam. Tá, próximo. Trono de Vidro. Que eu. Ai, que difícil! Meu Deus do céu! Eu acho que valeu a leitura. Assim, eu acho que. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas pra ele. Mas não acontece muita coisa. É realmente um livro perfeito pra introduzir a série. Pra gente saber quem é o Dorian, quem é a Selena, quem é o Cal. Mas não acontece tanta coisa. E, assim, a competição eu achei que fosse, nossa, algo super difícil. Mas só é difícil no último desafio mesmo. Assim, gente, Trono de Vidro é muito velho, então não tem problema dar spoiler, né? Tudo bem que eu li ano passado só, mas, assim, a gente tem que saber dos nossos erros, entendeu? E não é spoiler. E, assim, a única dificuldade dela é no final. Quando ela vai lutar com aquele outro cara. Nossa, eu não lembro do nome dele. Como ele morre, né? Eu não lembro o nome dele. Ah, uma coisa que me irrita é o Cal que mata ele, né? E aí depois, no 2 o Cal fica... Ai, meu Deus, não acredito que eu matei alguém. Meu filho, você é o capitão da guarda. Você queria ser o capitão da guarda real de um reino que não é boa coisa, não é flor que se cheire, entendeu? E você não queria matar alguém. E olha que alguém é horrível, entendeu? E ele aí fica se culpando. Ai, ele é muito chato. Vocês vão me ver reclamando muito, muito, muito do Cal. De verdade, ele é o pioral pra mim. Meu Deus do céu, tomara que eu não leve hate. Mas enfim, eu dou valeu à leitura porque foi perfeito pra me deixar com vontade de continuar. Teve a dose certa de mistério, que ela vai descobrir nas passagens no castelo, encontra lá a estátua. Enfim, me deixou intrigada, mas não é obra-prima e eu também não amei muito.
foi perfeito pro que se propôs a fazer, na minha opinião. Agora, O Canto Mais Escuro da Floresta é do mesmo universo de Príncipe Cruel. E, se eu não me engano, foi o primeiro livro que eu li no ano, tá? E, cara, que... Eu acho que... Eu acho que valeu a leitura. Eu acho que valeu a leitura, viu? Como faz muito tempo, faz mais de um ano agora, né? Eu não lembro tanta coisa, mas não é do mesmo universo, mas, tipo, não tem nada a ver com a história de Príncipe Cruel, tá, gente? Se vocês forem ler. É só o mesmo universo, e aí a menina mora numa cidade que tem as fadas e tal. E tem um príncipe que é gatinho, que acorda, entendeu? Só que o amigo dela, ou o irmão dela, é afim do príncipe. E ela fica afim de outro cara, entendeu? Não acontece tanta coisa, mas tem essa história férica, legal, assim. Então, eu acho que valeu super a leitura, mas também não é um amei. Agora, Chama de Ferro. Gente, foi babado. Eu amei, tá? Eu amei. Eu amo fantasia, tá? Acho que vai ficar bem claro. Mas eu amo fantasia e Chama de Ferro, nossa, foi bem legal. Pra começar, que eu amo a Violet e o Xaden. É Xaden o nome dele? Acho que é Xaden. E eu amo eles dois, amo. E eu amo a história, de verdade. Achei a história muito criativa. E eu sei que esse é o 2, tá, gente? Mas eu não consigo me decidir se eu... Tô tentando pensar se eu gosto mais desse ou do primeiro. Mas eu acho que eu gosto dos dois igual. Aconteceu muita coisa nesse, aconteceu muita coisa. E eu acho que a Rebeca, ela escreveu muito bem as cenas de luta. E tem bastante nesse livro. E, assim, dá raiva de vários deles em vários momentos. Mas, tipo assim, eles estão numa situação bem complicada. Então, that's fine. Eu amei. Mas, e tanto é que eu terminei. Aí eu fui começar a Tempestade de Ônix. Aí eu falei, não, vou esperar sair o quarto. Que aí eu leio 2 de uma vez, pelo menos, né? E deixo o último pro final. Mas nem tem data pra sair. Então eu tô só esperando. Mas eu vi gente falando que Tempestade de Ônix não é tão legal. Então deu uma brochada também na vontade de assistir. Coroa da Meia-Noite. Que é o segundo de Trono de Vidro. E assim, véi, o problema desse livro é que aparece muito o Cal. Eu de verdade não consigo entender o que ela viu nele, a Selena. Tipo, ele é o cara mais insuportável, hipócrita, machista da face da terra. Ele só fica pesando na dela o tempo todo. Aí ela mata alguém, ele... Ai, não acredito que você matou alguém. O trabalho dela é ser assassina, tá? Quando você foi atrás dela, era pra ser assassina do rei. Você achou que ela fosse fazer o quê? Só ficar vivendo no castelo, que nem você. Sem fazer nada, sem matar ninguém. Então me dá muita raiva. Ai, nossa senhora. Ai, ele critica tudo que ela faz. Aí ela fica se sentindo mal. Aí, nossa, me dá uma raiva, me dá uma raiva. E aí, principalmente, né, nesse livro, eu não sabia o que tinha pela frente. Então me dava muita raiva que ela não estava com o Dorian. Hoje em dia, assim, quem me indicou pra ler foi a minha amiga. Foi a minha melhor amiga. E aí eu falava pra ela, tipo, quem ela vai ficar? O Dorian ou o Cal? Porque se for o Cal, eu não vou me aguentar. E ela, calma. E aí tem uma hora que eu enchi tanto o saco dela que ela falou, ela não vai ficar com nenhum dos dois, tá bom? Ela vai ficar com outra pessoa, não vou falar quem é, mas vai ficar com outra pessoa. E, assim, o Dorian, ela vê como um irmão pra Selena. E hoje eu consigo ver isso. Mas, quando eu li o segundo, eu tava tipo, what? O que ela tá fazendo, velho? Que raiva. E aí eu ficava com muita dó do Dorian, porque tava acontecendo muita coisa com ele. E como a Selena tava com calma, mesmo que, tipo, ela tava vivendo um mundinho apaixonado dela, sabe? E aí ele ficou muito largado, o Dorian. Então eu fiquei bem triste por ele. E aí, como teve muito do Cal, fiquei puta. E quando chegou o plot no final, de que ela era a herdeira, né? Pra mim não foi plot, pra mim já tava na cara, tava muito óbvio. Mas também pra mim não tirou a graça, sabe? Então eu fiquei feliz. Mas é isso. Valeu a leitura, não amei ainda. E that's fine. O que eu posso falar de Crooked Kingdom? Além de que eu amei, tá bom? Amei, gente. Esse aqui é o segundo de Six of Crows. E, cara, tô com vontade de colocar os dois, mas eu ainda não sei onde eu coloco. Ai, que difícil! Eu amo o Cass. Eu amo. E, tipo, pra mim, ele e a Inês são perfeitos juntos. Perfeitos. A história, gente, é muito legal. Mas o primeiro é obra-prima. É no primeiro que eles invadem lá o negócio de gelo, né?
de neve, que é muito frio. Eu acho que é no primeiro. É. Que na volta a Inês é sequestrada e aí fica o segundo. Beleza. Então, primeiro, gente, o primeiro é obra-prima, sem pensar duas vezes, tá? É muito, 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 muito bom. E eu já li Shadow and Bones, tá? E Six of Crows é realmente melhor, como todo mundo fala, mas eu não odeio Shadow and Bones, que nem as outras pessoas não, tá? Tudo bem que nem todo mundo odeia, mas eu vejo muita gente dando hate. E eu acho que é injusto. Eu acho que cumpre o que promete ser, que é uma fantasia mais juvenil, entendeu? Meio YA. E that's fine. Então, Six of Crows, obra-prima. E Crooked Kingdom, amei. Cruel Winter with You, que é um conto, tá, gente? Não é um livro. Acho que deve ter umas entre 60 e 100 páginas. É da Ellie Hazelwood, vocês sabem que eu amo tudo dela. Mas assim, é só um conto, tá? Então não tem muito o que amar. Eu vou dar que valeu a leitura. E that's fine. É justo. Pensa que num conto não tem muito como desenvolver. Então só de valer a leitura, pra mim já tá bom. Dias Perfeitos. Gente, fui influenciada. Eu li porque uma menina que eu sigo, ela fez resumo do livro. E aí eu assisti o resumo curto dela, assisti o resumo longo dela. E aí eu ainda fui ler, tipo, eu já sabia a história inteira. Mas eu queria ter a experiência lendo. E aí eu fiquei chocada. Porque eu fiquei, tipo, como assim tudo isso tá acontecendo? E aí eu ia contar pro meu namorado e ele ficava, como assim? Pra quem não sabe, é do Rafael Montes, né? Se passa aqui no Brasil. E aí, ai, gente, foi um horror. Foi um horror. Tudo que o Theo fez com a Clarice, ai, eu não consigo nem pensar. Nossa, é tenebroso. E o final me dá raiva também. Eu sei que tem outros finais. Nossa, acho que falando agora, porque ele apareceu nas leituras de outubro e eu acho que eu não falei mal assim dele. Acho que agora realmente bateu em mim, assim, a história do livro. Nossa, gente, é tenebroso, coitada da Clarice. Mas valeu a leitura. Não é ruim, não é ruinzinho nem nada. É bem curtinho também, acho que tem 200 e poucas páginas. Mas, ai, foi pesado. Mas a escrita foi legal. Acho que foi o primeiro do Rafael Montes que eu li, viu? Eu li outros dele, nem lembro. Mas, de qualquer jeito, foi o primeiro dele que eu li, né? Agora, Liberta-me. Ai, gente, todos os livros dessa saga são horríveis, tá? Por favor. Aí o pessoal fala, porque o primeiro é muito ruim, você tem que passar do primeiro pra conseguir. Gente, eu demorei muito pra ler o primeiro. Aí eu comecei a ler o segundo, e aí tava uma bosta, aí eu larguei. Isso faz anos, tá? E aí ano passado eu falei, será que eu tô perdendo ouro? Entendeu? E aí ano passado eu li uns 4 ou 5, tá? Da saga. E todos caídos. Bem caídos, lixosos. Então, queria voltar no tempo e não ler. Gente, é muito ruim. Então, vou colocar todos já aqui que eu me arrependi de ter lido, tá? Desculpa quem gosta. Eu sei que tem muita gente que gosta. Mas pra mim não deu. E já doei. Eu tinha o box, tá, gente? Eu tinha o box. Eu não sei se fui eu que comprei ou se foi o meu namorado que deu. Mas um de nós dois acabou gastando dinheiro à toa. Porque eu já doei todos, tá? E nunca mais vou ler uma linha sequer. A Juliette é a personagem mais insuportável que eu já vi. Ela e o Cal estão competindo pra ver quem é o mais insuportável já criado na história, tá? Nossa, é pesado de horrível esse livro. Meu Deus, pesado. Herdeira do Fogo, bora. É o terceiro, né? Eu acho que é o terceiro. Que é quando ela conhece o Ron. Quando a gente descobre quem é a Manon. Amo a Manon. Eu amei, tá? Eu amei. Coitada, ela tava depressiva. Quando eu tava lendo, eu fui falar com a minha amiga. E eu falei, eu não tô aguentando a Selena. Que agora a gente pode chamar de Aileen. Mas, tipo assim, não tô dando conta de ler. Porque ela tá muito chata. E aí a minha amiga falou, véi, ela tá depressiva. O que você queria, né? E é fato, ela tava depressiva, né? Então, por isso que ela tava desse jeito. E aí, depois que eu tive esse olhar de empatia com ela, aí eu engatei de novo. E dá muita dó dela reaprendendo a usar os poderes. O Ron é malvado com ela, mas ele tem os motivos dele. Mas, assim, é muito bom. É muito bom. E depois, o final... o final é muito top. E a melhor parte é que a gente vê pouquíssimo do Cal.
Dá dó do Dorian, porque ele tá na pior mesmo, tá? Mas, assim... Aileen e Ron, perfeitos, juntos para sempre. É quando a gente descobre quem é a Maeve. E também... Que mais? A gente vê um monte de gente legal e que é muito relevante pra história que a gente nem imagina. Tipo, os mais legais e principais a gente vê nesse livro, entende? Tipo assim, é o terceiro da série, tá? É o terceiro. A Manon é muito importante. Todos os amigos do Ron. O Ron, porra! O Ron! E a gente vê no livro 3, tá bom? No livro 3. Mas Sarah J. Maas arrasou, tá, gente? Arrasou. Isso aqui é uma obra-prima. A saga, né? Mas Herdeira do Fogo fica em Amei. That's fine. Agora, Ellie Hazelwood again, com Hot for Slayer, que vocês já viriam falando também. E a mesma coisa, gente. Valeu a leitura. That's all. Um conto. Gente, Império de Tempestades é o meu preferido da saga, tá? É o meu preferido. É uma coisa difícil de se falar, porque todos têm um lugar muito especial no meu coração. Principalmente esses da Meiuca, o quarto, o quinto... O sexto. Eu queria deixar claro que eu não li Lâmina da Assassina e nem Torre do Alvorecer. E assim, eu não ia ler, porque a minha amiga falou, não precisa ler. Então, tipo assim, vamos ler os principais. Ela releu comigo, né? E aí, eu falei, beleza. E a Lâmina da Assassina, pra mim não faz diferença, só que... Eu falei, quando eu comecei a série, eu falei, de jeito nenhum eu vou ler Torre do Alvorecer. Até parece que eu vou ficar presa 700 páginas com o Cal. Até parece. Nunca. Isso é tortura, tá? Então, de jeito nenhum eu faria isso. E Império de Tempestades, I love it. Acontece muita coisa pesada. Assim, no final é chocante. Mas, nossa, a Aileen é a mais foda do mundo. É a mais foda do mundo inteiro. A melhor, tá? A melhor. Neverlie. Valeu a leitura. Assim, Freida McFadden dificilmente vai amar tá, gente? Ou vai colocar qualquer coisa dela como obra-prima. Mas... Neverlie, véi. Foi legal. Valeu a leitura, assim. Foi legal. No fundo, é amor. Eu acho... É da Ellie Hazelwood também. É o que ela fala de BDSM. Mas é BDSM leve, tá, gente? Não é nada 50 tons de cinza. E, tipo, é estilo Ellie Hazelwood. Acho que foi só um jeito dela introduzir um novo estilo e ver a reação das pessoas, sabe? Então, por isso que não foi nada demais. Mas foi bem legal. Eles são tão fofos. Não, eu amei esse. Eu amei. Difícil não amar a Ellie Hazelwood quando se é eu, tá? Mas, enfim. Agora, o casal que mora ao lado. Puta, esse aqui é ruinzinho, tá? Esse aqui é bem ruinzinho. Foi uma sucessão de coisas acontecendo que eu tava tipo, quê? Quê? O pai sequestra a filha. Olha, gente, spoiler, tá? O pai sequestra a filha. Porque ele quer dinheiro do sogro dele. Porque assim, gente, como assim? E aí, mas na verdade, o sogro dele queria que ele sequestrasse a filha. Pra, tipo, muita coisa acontecer. E aí ele ia roubar o dinheiro da mulher dele. Ai, gente, isso aí foi uns plots esquisitos. E, tipo assim, achei meio micoso, tá? Mas também não queria voltar no tempo e não ler, porque me entreteu. Mas achei meio ridículo. E me dá muita raiva que a mulher no final fica com o marido dela. Entendeu? Tipo assim, beleza, o seu pai armou pro seu marido. Mas o seu marido caiu, o seu marido foi e sequestrou a sua filha. Tá doida, porra. Enfim, então, pra mim, não deu muito certo. O Sol é para Todos. Gente, eu meio que amei, tá? Esse um dos livros mais... Caraca, mais falados, né? Do mundo. Tipo, há muito, muito, muito tempo. E eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu achei a história muito boa. E eu acho que demonstra exatamente como é o mundo. E acho que é muito atemporal. Entende? É velho o livro e ainda serve. E ainda dá pra, sabe, fazer você ficar pensativo. Então, eu amei. E achei o livro... Achei muito bom mesmo, sabe? A escrita e tal. Então, pra mim tá justo. Amei. Quarta Asa. Eu vou de amei também, gente. Amei muito quando eu li. Eu fiquei tipo... Não acredito, era isso que eu tava precisando. Uma fantasia assim, tá? E eu saí de Quarta Asa. Eu tava lendo Quarta Asa, aí eu li Chama de Ferro. Aí eu falei pra minha amiga, falei, Gabi, quando eu acabar a Tempestade de Ônix, aí a gente lê Trono de Vidro. Aí eu
fiquei nessa, tipo, ai, será que eu leio Tempestade de Ônix? Ela, tipo, não, vamos ler Trono de Vidro agora. Então eu saí de um pro outro, fantasia pra fantasia. Gente, me fez muito feliz, tá? Me fez muito feliz. Era aquilo que eu tava precisando nas minhas veias. Fantasia. De verdade. E amei, amei. Amo essa coisa de protagonista mais foda. Amo que o namoradinho dela, claro que é muito gostoso e muito foda também. E assim, entrega todos os tropes clássicos, né? Mas eu amo. E acho que foi muito bem executado, tá? Então, pra mim tá valendo aqui no Amei. Rainha das Sombras, puta que pariu, foi pica também, hein? Nossa senhora! Rainha das Sombras, meu Deus, acho que... Ai, é muito bom também. É muito bom também. Mas eu coloco em obra-prima ou eu coloco em Amei? Nossa, foi obra-prima, gente. Foi obra-prima, para. Obra-prima demais. Obra-prima demais. E é o preferido da minha amiga Gabi, tá? É o preferido dela e tem muito motivo. Nossa, é muito bom. Tô lembrando aqui das coisas que acontecem. Tem a menina que é a Rainha das Sombras, né? Que tá lá no lugar presa. Eu esqueci o nome dela, mas... Nossa, ela sofreu muito. Eu odiava ela no primeiro livro, em Trono de Vidro, mas ela sofreu muito. Ela não merecia tudo que ela sofreu, não, tá, gente? Foi bem coitada da parte dela. Agora, recursão. Vocês... Ruinzinho, né? Vocês lembram que eu falei mal? É ruinzinho. Não é queria voltar no tempo. Ou será que eu falei no meu livro que eu queria voltar no tempo e não ler? Acho que agora eu mudei a opinião de várias coisas que eu já falei aqui no canal, né? Mas acho que ruinzinho tá bom. Não é tão péssimo assim. Ou será que eu não tô lembrando de quão péssimo é? Pensar. 2 horas depois. Decidi, eu vou deixar em ruinzinho, porque me rendeu um vídeo no canal. Eu falei com meu namorado um monte sobre ele, falei mal, mas falei, entendeu? Então eu tive momentos com meu namorado, rindo bastante, explicando pra ele. Então, assim, vou deixar no ruinzinho. Mas a minha recomendação é não leiam. Ainda é essa, tá? Não leiam. Como arruinar um casamento, eu amei. Amei. Assim, eu já falei dele aqui, já contei a história toda pra vocês, já falei minha opinião. Mas, nossa, gente, acho que hoje em dia eu me relaciono ainda mais com a história, tá? Nesses 4 meses que eu vivi, desde que eu falei pra vocês até agora, eu acho que eu me relaciono ainda mais com a história. E, nossa, é muito bom mesmo. Jesus Cristo, não tem nem mais o que falar. Reino de Cinzas. Ai, gente, o último da saga, o maior de todos, mas de verdade, eu acho que é um livro. Tem vários livros que são muito grandes e a gente fala, nossa, não precisava ser tão grande assim. Entendeu? Podia ser um livrinho, não precisava de tudo isso. Mas esse livro precisava ter esse tamanho. Sarah J. Maas conseguiu contar tantas histórias ao longo da saga inteira que, tipo assim, ela precisava fechar tudo agora. E ela não ia fazer de qualquer jeito, né? Então, eu acho que ela conseguiu fazer muito bem o final de todo mundo. Tem uma pessoa que morre que me deixou puta, entendeu? Aí eu falei assim, velho, ela matou o único solteiro. Tipo assim, ela precisava matar alguém, entendeu? Porque ela não matou ninguém. O tempo todo ela não matou ninguém. Ninguém relevante. Aí no último ela falou assim, putz, vai ficar feio se eu não matar alguém, né? Então deixa eu matar o solteiro, que aí não vai fazer diferença nenhuma. Mas fez diferença no meu coração, tá? Porque ele era importante pra mim. Mas assim, eu não sei se dou obra-prima ou se eu dou amei. Ai... Eu acho que eu vou dar obra-prima, tá, gente? Fazer um livro de 1000 páginas, que não é chato, que amarra a saga inteira. Isso é muito difícil. E, tipo assim... Ai, gente, acontece tanta coisa legal, e tanta coisa que, tipo, te deixa muito envolvido com a história. Meu Deus do céu. Ai, tô com saudade, gente. Tô com saudade de Trono de Vidro. Queria ler de novo. Podia ser uma coisa anual, assim. Mas são muitos, né? Então, foda. De próximo, vou colocar Não é Amor em Amei. Assim, não é obra-prima. E eu acho que, assim, talvez tenha me faltado alguma categoria entre Amei e valeu a leitura. Achei que 5 fosse enough. Mas acho que ele se encaixaria aí. Porém, ele não é só valeu a leitura, entendeu? Eu gostei bastante, eu gostei da história. Então, vou colocar em Amei. Mas, próximo vídeo, talvez... talvez eu expanda as categorias. The Boyfriend. Valeu a leitura, né? Só isso tá bom. Foi o primeiro que eu li dela, vocês lembram? Então me pegou de surpresa. Então valeu a leitura, com certeza. Agora, The Inmate. Já foi ruinzinho, tá? Já vou colocar agora, porque eu já sei que
que não vai sair daqui. É ruinzinho e tá tudo bem, entendeu? Não precisa ser, nada precisa ser, nossa, a gente não precisa amar tudo. E também não imagino que a Frida McFadden se importe tanto assim, entendeu? Porque ela lança livro adoidada, eu não quero saber. Enfim, é isso, vale a pena. Próximo, entendeu? Valeu a leitura, né, gente? Me entreteu bastante, por favor, off campus. Ainda mais o primeiro. O segundo eu vou colocar, tipo, ruinzinho, tá? Ruinzinho, eu já falei aqui nos livros de outubro, junto com o Dedil. E, tipo assim, decaiu bastante, tá? O acordo, valeu a leitura. E o erro, ruinzinho. É isso. Você, de novo, eu acho que eu vou te valer a leitura, entendeu? Não foi nada que mudou minha vida, não amei, mas não foi ruinzinho, não. Eu passei muita raiva com eles, mas foi interessante, sim. Serviu, conteúdo. Um amor problemático de verão? Gente! Ai, véi. Eu vou colocar que valeu a leitura, pra surpreender até a mim mesma. Mas assim, vai pesar o clima se eu falar que de fato ela era muito imatura pro Connor? Tipo assim, ela fez cada coisa. Tipo, fazer ciúme, ficar atrás dele o tempo todo. Minha filha, se ele não te quer, mesmo que ele te queira e por algum outro motivo ele não esteja agindo de acordo com os sentimentos dele, tem que respeitar, velho. Você vai fazer o quê? Entendeu? Ele não quer. Então, assim, eu acho que ela foi meio imatura, sim. Eles são fofos, ele ama ela e no final deu tudo certo. Mas, assim, ela agiu de várias formas que eu não concordo durante o livro. E eu não me diverti tanto assim quanto eu esperava, tá? Então, coloquei em valeu a leitura só. E a cantiga dos pássaros e das serpentes. Gente, não sei se eu dou obra-prima ou se eu dou amei, tá? Eu acho que só de eu estar pensando eu devia dar amei. É. Agora, deixa eu pensar. Se eu fiz a escolha certa. 2000 anos depois. Não, gente, eu tive que colocar em obra-prima, tá? Porque, assim, Lucy Gray é outra, junto com a Ailey. Elas são maiorais, assim. Ai, ela sofreu, coitada. Ela sofreu. Assim, ela se apaixonou. O Snow também se apaixonou por ela. Mas fica muito claro, assim, o quanto eles se gostam, mas não tem o que fazer. Eles têm visões diferentes de mundo e eles não vão abrir mão dela, sabe? O Snow, ele é da capital, gente. Acorda, né? Por favor, acorda. A família dele era muito importante. Não era qualquer coisa, assim. Ele queria ser presidente. Então, não tinha o que fazer. Ainda achei uma história bem trágica, tá? Mas não tem como. Acontece tanta coisa e você fica, meu Deus do céu. E aí, tipo, aí você torce por eles, mas você sabe que não vai dar certo. Porque você sabe o futuro. Entendeu? Você sabe o que esse garoto vai se transformar. Então, fica muito em conflito. E só de fazer você sentir tudo isso, eu acho que já é uma obra-prima. E a história também contribui para ser uma obra-prima. E a escrita da Suzanne Collins também contribui para ser uma obra-prima. Inclusive, esse ano eu já li Amanhecer na Colheita. Tô ansiosa, tô muito ansiosa pro filme. Achei muito, muito, muito triste. Lenore Dove sofreu, tá? Sofreu. Muita gente falou que chorou e tal. Mas eu não chorei, não, mas eu fiquei bem triste, tá? Fiquei bem triste. E bom, gente, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se tá tudo certo. É, né, gente? Tá bom. Ó, 5 obra-primas? Ler 5 obra-primas em um ano. Isso aqui é ouro, tá bom, gente? Isso aqui é ouro, tá? Então, eu acho que foi um bom ano, tá? Eu não achei que fosse ter tudo isso. Mas eu tive 5 eu queria voltar no tempo e não ler, tá? Então, isso também pesa no meu coração, saber que eu perdi tempo lendo isso aqui. Gente, que raiva. Nossa, só de lembrar me dá muita raiva, que raiva. Agora, os ruinzinhos, eles me entreteram. Valeu a leitura, de verdade. E os améis e o obra-prima, gente, não tem o que falar, de verdade, não tem o que falar, tá? Eles foram bons for real. Tô feliz como saiu o ranking. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de Lidos de 2025. Obrigada a quem assistiu até o final aqui. Ouviu todas as minhas opiniões, eu criticando os livros, falando dos personagens. Acho que talvez eu tenha me exaltado em alguns momentos, mas that's fine, né? É pra isso que servem os livros, né?
Então, é isso. Não se esqueçam de curtir, por favor. Deixem nos comentários se vocês não concordam com algum que eu tenha falado, entendeu? Pode falar, não tem problema. É isso. Curtam, comentem. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.